Os relatos apontam que os primeiros sintomas começaram com dores abdominais, náuseas e vômitos. Eles poderiam ser facilmente associados a uma típica intoxicação alimentar entre alguns moradores de Minas Gerais. No entanto, trata-se de uma grave intoxicação que pode ter levado à síndrome nefroneural, caracterizada por sintomas como insuficiência renal e alterações neurológicas como paralisia da face e problemas na visão. Até o momento, existe a suspeita de que 17 pessoas, 16 homens e uma mulher, possam ter desenvolvido a síndrome. Desses casos, 4 foram confirmados, 2 dessas pessoas morreram e os outros estão sendo analisados. As primeiras notificações sobre a síndrome ocorreram em 30 de dezembro passado, segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Na data, foi relatado o caso de uma paciente com quadro de insuficiência renal aguda e alterações neurológicas. No dia seguinte, houve uma nova notificação sobre a enfermidade, até então desconhecida. A partir de então, logo surgiram outros casos suspeitos. Depois das primeiras notificações, diversos exames foram solicitados e excluíram mazelas como arboviroses, febres hemorrágicas, febre amarela, antavirose, leptospirose e riquetisioses, infecções bacterianas e fúngicas sistêmicas. O diagnóstico da síndrome veio dias depois dos primeiros registros. As apurações iniciais feitas por equipes da Secretaria de Saúde de Minas Gerais e do Ministério da Saúde apontam que os pacientes tiveram problemas de saúde após consumir a cerveja Belo Horizontina, da Baker. Os sintomas apontaram intoxicação por dietilenoglicol, um solvente que é utilizado, por exemplo, como aditivo em radiadores. A Baker pediu na terça-feira, 14, por meio de seus representantes, que os clientes não consumam as cervejas Belo Horizontina e Capixaba até que o caso seja apurado. A empresa informou ainda que não sabe a origem das substâncias encontradas nos produtos e disse que aguarda as apurações do caso. Na tarde desta quarta-feira, 15, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, informou que análises apontaram que a água utilizada pela Baker na fabricação das cervejas estava contaminada. Ao menos 7 lotes, 6 da Belo Horizontina e 1 de outra marca da empresa, a Capixaba, foram afetados. O levantamento da pasta apontou que em 4 dos lotes havia, além do dietilenoglicol, a substância monoetilenoglicol, ou etilenoglicol solvente usado em formulações de fluidos hidráulicos resistentes ao fogo. A principal suspeita é de que as substâncias levaram a quadros de síndrome nefroneural. Para tentar reduzir os danos, o ideal é que a doença seja descoberta cedo. Mas, afinal, como diferenciar uma intoxicação alimentar comum de algo mais grave? Nesses casos, são algumas horas, entre 3 ou 6, em que a pessoa pode passar mal. É uma forma de o organismo se livrar daquilo que lhe faz mal, por meio de vômito ou diarreia, explica o médico toxicologista Eduardo Melo de Capitani, do Centro de Informações e Assistência Toxicológicas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Capitani ressalta que é importante buscar ajuda médica se o paciente passar mal repetidas vezes. É bom procurar um serviço de saúde para fazer uma avaliação e também para a pessoa não ficar desidratada. Principalmente quando a pessoa tem um sintoma como febre, é fundamental procurar ajuda médica, diz. Mas às vezes é apenas um caso em que a pessoa comeu algo que lhe fez mal. É uma situação que vai ser resolvida após ela vomitar e se hidratar corretamente, completa. No caso específico da cervejaria, especialistas apontam que foi possível perceber que não se tratava de uma intoxicação alimentar simples, principalmente quando aparecerão sintomas como insuficiência renal grave que pode aparecer em até 72 horas em casos da síndrome e alterações neurológicas. Nesses casos como o de Minas, é possível notar problemas além do quadro gastrointestinal, habitual em casos de intoxicação alimentar. A síndrome nefroneural traz, junto com problemas no aparelho digestivo, dificuldades no sistema nervoso central e periférico, além da insuficiência renal, afirma o infectologista Rogério Vaz de Souza, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz.
No caso da intoxicação alimentar, como é popularmente conhecida, a infecção é causada por alguma bactéria. Mas no caso da intoxicação da cerveja, trata-se de substâncias químicas que não deveriam estar naquele ambiente ou alimento e não poderiam ser consumidos por seres humanos, diz Capitani. Os sintomas específicos da síndrome podem demorar a aparecer. O mal-estar pode, por exemplo, ser confundido com embriaguez. Pode ser difícil para o médico, a princípio, diferenciar. São quadros que podem ter diagnósticos difíceis, por isso é preciso uma avaliação mais aprofundada, declara Capitani. Os médicos apontam que quanto antes houver o diagnóstico e o início do tratamento, mais chances de que a síndrome não traga graves consequências aos pacientes. Se demorar muito para haver uma intervenção, pode causar quadro de insuficiência renal prolongado, caso neurológico com sequela ou cegueira, diz Souza. Após o início das suspeitas sobre a contaminação das cervejas, o Ministério da Agricultura determinou o recolhimento de todos os produtos da Baqueri e a suspensão da fabricação das cervejas após apontar que outras marcas da empresa também podem estar contaminadas. Uma força-tarefa foi criada para apurar o caso. Os processos de fabricação das bebidas estão sendo investigados. O Ministério informou que há 3 hipóteses: sabotagem, vazamento ou uso inadequado das moléculas de monoetilenoglicol no processo de refrigeração do sistema de fabricação. Ainda segundo a pasta, a fiscalização apontou um uso elevado de monoetilenoglicol no sistema de refrigeração da cervejaria. A substância é muito utilizada como anticongelante. O levantamento mostrou que 15 toneladas do insumo foram comprados pela empresa desde 2018, com picos em novembro e dezembro passado. Como a refrigeração é um sistema fechado, em princípio, não haveria justificativa para essa aquisição em grande escala, informou a pasta.